Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos levar até vocês 4 assuntos diferentes. O primeiro deles é a dívida da Prefeitura de Ponta Grossa junto ao INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Quem vai conversar conosco sobre este tema é o Procurador-Geral do município, Marcos Freitas. Depois, a presidente do Rotary Clube Ponta Grossa Alagados, Georgia Bochenek, conversará com a gente sobre projetos sociais. Na sequência, nosso entrevistado é Edson Vitek, que vai contar a vocês como funciona a Guarda Municipal de Ponta Grossa. E no último bloco, vamos ouvir o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonar, falando sobre o aeroporto de Ponta Grossa, o nosso Aeroporto Santana. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos conversar com o Procurador-Geral do município, Marcos Freitas, sobre a dívida da Prefeitura com o INSS. Procurador, nós tivemos um incidente há poucos dias onde a Prefeitura acabou sendo comunicada de uma decisão, obviamente isso foi autorizado pelo Poder Judiciário, que o INSS literalmente confiscou 2.600.000 reais da conta que a Prefeitura tem no FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é um dinheiro repassado pela União em devolução referente aos impostos aos municípios do Brasil. Então, Ponta Grossa hoje depende de maneira considerável do FPM e é óbvio que nós estamos falando de 2.600.000 reais, é muito dinheiro. Por que o INSS fez isso? E eu gostaria que o senhor me explicasse como é o histórico da dívida da Prefeitura junto à Seguridade Social. Bom, primeiro é importante destacar que esse foi um ato feito pela Receita Federal, que tem previsão em lei federal e que o município de Ponta Grossa assinou um contrato de parcelamento para parcelar a dívida histórica de mais de 25 anos que nós temos com o INSS. A dívida não é de agora e não é de pouco tempo atrás. Essa dívida vem desde 1992. Então, foi um ato legal, lícito e com previsão contratual feito pela Receita Federal. Porém, o valor debitado na conta do município foi muito além do que nós esperávamos. 2.600.000 reais, referente a 25% da educação, 15% da saúde, o restante é folha salarial. Então, nós iremos discutir em juízo o montante que o INSS, através da Receita Federal, debitaram na conta do município. O histórico da dívida, Ney, ela desde 1992, o município não consegue recolher a cota patronal do INSS. Em 1997, o então prefeito Juscelito Canto herdou uma dívida de mais de 20 milhões de reais com o INSS. Ele tinha um terreno perto da prefeitura municipal e fez uma dação em pagamento. Ou seja, ele doou o terreno ao INSS e construiu o prédio onde o INSS hoje está instalado. E esse valor, na época, era de 3.400.000 reais para a construção do prédio e a avaliação do terreno. Ou seja, ele devia 22 e construiu um prédio de 3.404.000. O que seria feito com esses valores? Compensados, certo? Não ocorreu. Esse ato da dação em pagamento não se aperfeiçoou, porque o município de Ponta Grossa, na época, não fez a averbação do prédio. Terminou o mandato do então prefeito Juscelito, até hoje o município não aperfeiçoou o ato. Quando nós assumimos a Procuradoria, em 1997, esses documentos estavam no arquivo da Prefeitura Municipal. Nós recuperamos, resgatamos toda essa documentação, iniciamos um estudo e constatamos que o quê? O município de Ponta Grossa tem um valor a ser abatido da dívida de 160 milhões que é hoje. Então, o que nós estamos discutindo com o INSS administrativamente? A compensação do valor de 3.404.000 reais, atualizado pelos mesmos índices que o INSS aplica contra o município até os dias de hoje, o que dá, segundo a Secretaria da Fazenda, um montante de 13 milhões de reais, aproximadamente. Então, o município reconhece que deve ao INSS, porém, esse valor tem que ser abatido de 13 milhões de reais.
E em relação ao confisco, eu uso essa palavra porque é o que me vem à mente, talvez tenha uma outra terminologia jurídica a ser aplicada. Isso vai acontecer todo mês a partir de agora, ou seja, porque se a prefeitura não vinha pagando a parte patronal por completa, a parte dos trabalhadores estava em dia, se eu não me engano, vocês têm 4 parcelamentos em andamento. Eu digo vocês, nós, como contribuintes, né? A Prefeitura de Ponta Grossa, o governo municipal, tem 4 parcelamentos junto à INSS. Eu gostaria de saber quanto que isso dá por mês no total e quanto que vocês pagam por mês ao INSS fora o parcelamento. É possível? Na realidade, o município de Ponta Grossa tem 4 parcelamentos em andamento. Hoje o município tem todos eles quitados, ele vem cumprindo mensalmente todos os parcelamentos, vem cumprindo a cota dos empregados, que é descontada em folha, e o município não consegue cumprir na sua totalidade a cota patronal. Ou seja, o município deveria pagar ao INSS todo mês 7 milhões de reais. Isso só do Isso que envolvendo tudo, parcelamento, empregado e cota patronal. Hoje o município consegue pagar, né? Ele deixa de pagar desses 7, 2 milhões e meio, 2 milhões e 800, 3 milhões, dependendo da arrecadação. Nós moramos numa cidade onde tem um índice de inadimplência muito grande. Nós não temos a certeza mensal do que nós vamos arrecadar. Ela é muito flexível. Então, o município de Ponta Grossa ela não tem uma constância de arrecadação. Por isso que todo ano a Secretaria de Fazenda faz uma reserva no início do ano. Para quê? Para pagar o 13º no final do ano, ou antecipar no meio do ano, ou para enfrentar alguma crise ou algum bloqueio judicial ou algum débito na conta do município. Porque nós não temos a certeza absoluta da arrecadação, diferente de outros municípios, onde o imposto municipal é pago em dia e corretamente. Hoje nós estamos num percentual de 30% de inadimplência. Isso interfere diretamente em o município honrar esses parcelamentos, esse recolhimento de INSS, o pagamento de precatório, que a gente realiza o pagamento de precatório, porém não na sua totalidade. Então hoje nós arrecadamos basicamente para pagarmos a conta. E se nós diminuirmos a inadimplência, nós conseguiremos pagar a integralidade da conta e sobrará dinheiro para o município fazer os investimentos na cidade. Eu gostaria de entender o seguinte, nós estivemos acompanhando pela TV Educativa, no Departamento de Jornalismo, a coletiva que foi dada na semana passada, e ali o secretário da Fazenda, melhor dizendo, Cláudio Grokowski, disse que só esse ano deixaram de ser arrecadados, até agora, 20 milhões de reais, por conta da inadimplência. Até o fim do ano vão ser 60 milhões de reais. Se nós não tivéssemos uma inadimplência tão alta, obviamente a cota patronal estaria sendo, junto ao INSS, estaria sendo paga no valor total, correto? Com certeza. Nós ficamos em 2017 com um valor próximo a 60 milhões de reais que nós deixamos de arrecadar. Se nós mantivermos esse índice de inadimplência hoje, nós vamos bater o mesmo número de inadimplência do ano passado, mais 60 milhões de reais. Ou seja, em 2 anos, o município deixou de arrecadar 120 milhões de reais. 120 milhões de reais, Ney, daria para pagar todo o saldo de precatório que o município tem para pagar até dezembro de 2024. Hoje o município deve 111 milhões de precatório. Só com 120 milhões de reais pagaria todos os precatórios que existe histórico na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Para vocês verem, em 2 anos de inadimplência, o município poderia saldar a dívida de precatório. Consequentemente, conseguiria também pagar o valor mensal da cota patronal do INSS. É importante destacar, na semana passada nós frisamos isso na coletiva, que a população sempre pede o Refis, o Profis e o PRT. Eu, particularmente, sou absolutamente contra isso e sempre deixei muito claro que eu sempre fui contra programas que beneficiem a inadimplência. Porque, na minha opinião, nada mais é do que um benefício para quem não paga a prefeitura. Você dá uma redução de juro e multa, você está incentivando a não pagar. E quem paga? Qual o benefício que tem? Eu sou a favor da política de beneficiar o adimplente. Quem nos paga em dia
tem que ter desconto no pagamento à vista, tem que ganhar algum prêmio pelo poder público, tem que ter benefícios. E o inadimplente, ele tem que sofrer o que tem na lei. Ação de execução fiscal, protesto contra o inadimplente. Ano passado nós fizemos o Programa de Regularização Tributária, o maior programa feito no município de Ponta Grossa. Negociamos 54,3 milhões de reais a serem pagos em 10 anos. Fizemos um programa em 6 meses, o que jamais foi feito. Desses 18 mil contribuintes que aderiram ao PRT, sabe quantos já estão em situação de inadimplência com o município, Ney? 7.500. Em 5 meses, 18 mil contribuintes aderiram e hoje 7.500 já não pagam mais a sua parcela. Ou seja, esse sistema e esse programa não funciona no município de Ponta Grossa. Nós temos que aplicar a justiça fiscal e a população precisa entender que é preciso pagar o imposto municipal, porque senão a cidade onde ela mora, onde ela vive, terá sérias consequências. Investimentos não serão feitos, serviços que hoje são prestados de forma qualificada perderão a qualificação. A inadimplência reflete na prestação de serviço e nos investimentos da cidade. Procurador, só para encerrarmos esse bloco, esse assunto é muito mais complexo do que a gente pode destrinchar em 12 minutos, que é o tempo padrão de um bloco aqui no programa. Mas eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte: o senhor acha possível sensibilizar a Previdência, a Receita Federal, para que apliquem um contrato conforme ele foi assinado? Como o senhor disse, é lícita a cobrança, mas o valor surpreendeu vocês, para que eles respeitem o que a cidade historicamente investe em saúde, que é muito mais que 15%, chega quase a 30%, o que se investe em educação, que sempre fica na casa de 25% ou mais até, e bem como a folha de pagamento. O senhor acha possível sensibilizar os órgãos responsáveis? Não? Nós, assim, no direito, a palavra sensibilizar nós não utilizamos porque eles aplicam o que está previsto em lei. Então, o ato da Receita Federal foi perfeitamente legal. O que nós vamos demonstrar na peça que nós iremos impetrar na Justiça Federal é o gasto que o município tem mensalmente e o valor que o município arrecada. E o quanto esse 2.600.000 reais vai fazer falta nos cofres públicos, e se isso continuar sendo debitado na conta do município, a prestação de serviço na cidade de Ponta Grossa estará comprometida, serviços essenciais à população, não pavimentação, outros serviços. Nós estamos falando de saúde, educação, segurança e folha salarial. Então, não é justo e razoável o montante que foi debitado na conta do município de Ponta Grossa. É isso que nós estaremos impetrando na Justiça Federal e também pedindo a suspensão desse débito até que o município e o INSS resolvam essa pendência histórica que é o terreno e a construção do prédio onde se encontra instalado. Nós conversamos com o Procurador-Geral do município, Marcos Freitas. Procurador, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. É sempre um prazer estar aqui. Voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.